só, galerinha, uma pergunta interessante. Como é que eu faço operação vetorial se eu não disponho de quadriculados? Olha, é complicado, quer ver? Eu vou tentar fazer os vetores aqui sem obedecer os quadrados. Ó. Eu não estou começando e terminando nenhum quadrado, estou passando pelo, né, de qualquer maneira por eles ali. Vou pegar um outro vetor aqui também, não vou usar o quadrado, sorte que ele está na vertical. Vou chamar de vetor A, vou dar uma diminuída nesse, vou chamar de vetor B e vou fazer um vetor C também que não obedece quadrados aqui. Isso tem a ver com a arquitetura. O cara que vai fazer arquitetura, ele tem que fazer isso, ele tem que conseguir trabalhar bem com desenhos, independentemente de o papel dele ser branco ali, né? Não ter quadradinhos. Para que eu faça, por exemplo, A menos B mais 2C, para eu poder fazer essa conta, se eu estou usando papel branco, aliás, não é uma conta, né? Para eu fazer essa operação gráfica, porque para fazer conta ele teria que me dar os ângulos, né? Teria que ser infinitamente mais complexo. Eu vou precisar de instrumentos de desenho. Eu vou precisar de régua. Vou precisar de instrumento de desenho. Sem instrumento de desenho não vai dar para fazer. Como é que eu transfiro o vetor A para o meu processo de fazer a conta? Eu teria que pegar a régua, medir o tamanho do vetor A, transportá-lo para outro lugar, não vou usar os quadradinhos, e desenhá-lo. Está ali o vetor A. Eu teria que pegar o vetor B, medir o tamanho dele com um instrumento, com a régua, bonitinho, pegar esse vetor B e transportá-lo para a ponta do A. Observa que o transporte tem que ser paralelo. Se eu fizer isso, der um pulo no meio aqui, não dá mais. Então tem que ir lá, transferir para ali, bundinha na cabecinha. Se o B positivo é para lá, o menos B é para o outro lado. Tinha, além de uma régua, tinha 3 dedos a mais aproximadamente. Uns 3 dedos a mais. O certo era ter uma régua bonitinha, né? Esse aqui é o menos B. Mais 2C, eu vou pegar o C, ó, e vou ter que duplicar ele 2 vezes. Vou ter que copiar ele nesta posição, ó. Tá vendo que a inclinação dele é um pouco diferente da inclinação do B, né? Uma vez, 2 vezes, a galera sabe que eu posso fazer um único vetorzão só e chamar de menos 2C, era menos? Não, mais. Ou eu posso fazer 2 vetores C, né? Olha só a inclinação como era um pouco diferente, tá vendo? Ó? E realmente, né? Tá vendo como a inclinação mudou um pouquinho? Certo? Vetor resultante sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Este vetor é o vetor A menos B mais 2C. Ou seja, sem o quadriculado exige habilidade de desenho mesmo, capricho, uma boa régua pode ajudar, não é isso, uma boa régua. Eu fiz de desespero, eu poderia ir lá na sala dos professores que eu tenho um kitzinho com régua, transferidor e tal, eu vou precisar em outras áreas da matemática, eu vou precisar, né? O ideal seria lá buscar régua para fazer bem bonito, mas dá para fazer mesmo sem o quadriculado. Mas eu vou te dizer que tu vê, né, cara, o cara não acaba aprendendo mais fazer sem o quadriculado, exceto artisticamente o cara se desenvolve ali, né? Porque o quadriculado é uma ferramenta muito importante para desenhar vetor, muito importante, fala, minha querida. Tá, e daí se tivesse desenhado, daí para fazer conta teria que ser picado? Pois então, olha que interessante a tua pergunta. Se eu quiser calcular o tamanho desse cara, ou o cara vai me apresentar o ângulo, e aí eu teria que fazer uma conta primeiro só com esses dois, e achar o resultado final, achar o ângulo desse novo vetor, e fazer o cálculo com o terceiro. Ficaria infinitamente mais difícil do que... Se tivesse o quadriculado, daria para fazer por Pitágoras. Tá? Se tivesse o quadriculado certinho, vamos supor, por exemplo, que esse vetor resultante saiu desse quadradinho e chegou exatamente nesse outro quadradinho aqui. Ó. Vamos supor que a resposta fosse no quadriculado, certo? Eu diria para vocês, considerem que cada quadradinho tem uma unidade de largura e uma unidade de altura. E aí ele poderia perguntar quantas unidades tem o vetor resultante. Porque o aluno poderia imaginar um triângulo retângulo, triângulo de 90 graus ali, tá vendo? Ó? Ele contaria quantos quadradinhos tem no horizontal, 3 quadradinhos, então tem 3 unidades. Centímetros, metros, newtons, é isso aí, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. 10. Eu chamaria de x e escreveria x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X é igual a raiz de 109
descobri o módulo do vetor x, que é 10, alguma coisa, né? Certo? Então isso até tinha na apostila uma ou outra para fazer isso. Porém, eu fico pensando comigo, poxa, eu sei, nesses últimos anos de aula, 10 anos de aula, a galera erra muito o desenho. Claro que é por não treinar em casa, porque é uma coisa bobinha, qualquer criança de 10 anos, se tu treinar ela faz isso. Se tu treinar, sentar a bunda com ela faz isso, é óbvio, pelo amor de Deus, o ser humano é muito mais que um desenho desse, né? Aí eu fico pensando, pô, se eu botar nessa questão, emendar com isso aqui, cara, putz, aí eu vou estar arruinando. Se antes 2, 3 erravam, agora 30 vão errar. Então é por isso que eu separo. Eu primeiro esse ano me preocupo só com o desenho, separadamente eu peço uma questãozinha com leitos cossenos para te acostumando, e no terceirão não. Pergunta para a cursada do terceirão esse ano, a quantidade de conta que eles já fizeram misturada, desenho com conta em cima. E sempre assim do jeito que tu pediu, entendeu? Eu tento fazer Pitágoras no final. Certo? Então lá no terceirão nós vamos fazer quilos dessa aqui, ó. Que tem que fazer um desenho todo maluco, depois ir no quadriculadinho da apostila, contar os quadradinhos e fazer Pitágoras. Certo? Mas não te preocupa que na prova eu não vou cobrar essas duas coisas ao mesmo tempo. Uma das alternativas é só o desenhar, numa outra tem só o cálculo, que é a questão da lei dos cossenos que a gente trabalhou antes. Professor, Certo? É isso aí. então quer dizer que se eu tentar uma função, se fosse só desenho, vier um ponto só para desenhar o... Tem uma boa parte da prova, tem uns 3 pontos da prova que é desenho. Coisa boa, cara. Desenho desse estilo aqui, É assim. Que nem no trabalho. Não teve estilo no trabalho? Fala, não. Aí, tipo, como é que eu vou saber se menos B a seta é pra cima ou pra baixo? Não entendi. Esse é o mais B. Então, menos B. Sim. Esse é o A. Menos A. Beleza? Esse é o C menos C. Beleza? Isso é importante ficar claro. O menos só troca a setinha. A linha continua a mesma. Certo? A gente só troca a cabecinha do cara. Muito obrigado. Todos assinaram, galerinha? Vamos lá, galerinha. Próxima pergunta.